Tá funcionando? Tá. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Eu também estou muito bem, graças a Deus. Estou feliz com essa oportunidade aqui. Faz tempo que eu não compartilho nada, que não venho aqui expor alguma coisa da parte de Deus para o pessoal, mas a oportunidade chegou, graças a Deus. Estava com bastante saudade. E eu espero realmente que essa palavra possa, de alguma maneira, aquecer seu coração, aquecer o nosso coração. Essa é uma palavra que, há um tempo atrás, o Senhor me deu, num tempo em que eu me sentia um pouco estagnado, que eu estava bem apático. E Ele trouxe essa palavra, me deu essa palavra com algumas outras. E elas fizeram muito sentido e trouxeram vida para mim novamente. Trouxeram um novo posicionamento, um ar fresco, um ar de renovo, um refrigério realmente, para um tempo tão frio que nós temos vivido espiritualmente, de maneira relacional, e que tem nos abalado de inúmeras maneiras. E por meio dessa palavra, eu pude ser aquecido, pude ser tocado, e eu espero que ela possa fazer sentido no seu coração. Essa palavra está lá em Amós, no capítulo 5, do versículo 1 em diante. É daí que a gente vai extrair tudo aquilo que a gente vai conversar nessa noite. Amém? Amém? Dá para falar um amém mais forte um pouco. Amém. Amém forte, mas amém frouxo. Mas amém. Vou ler aqui. Amós, capítulo 5 em diante. Diz assim: Ouve, portanto, essa palavra que vos trago como lamento a respeito da vossa situação, ó casa de Israel. Eis que a virgem de Israel caiu, nunca mais se erguerá. Está desprezada em sua própria terra, ficou abandonada, e ninguém a levantará. Porquanto assim determina Yahvé. Na cidade da qual saem 1000 para servir ao exército, restarão 100. E naquela da qual saem 100, somente 10 voltarão vivos para casa. Pois esta é a convocação de Yahvé à nação de Israel. Buscai-me e vivei. Entretanto, não busqueis Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba. Porque Gilgal, com toda certeza, será levada para o cativeiro, e Betel será reduzida a pó. Portanto, buscai o Senhor e vivei. Eu quero fazer uma oração, mas eu quero pedir para que você se coloque de pé, por favor. Que você coloque a sua mão no seu coração, e eu quero que nós oremos juntos nesse momento. Nós cremos no poder da palavra, amém? E essa palavra tem muito para nos ensinar, mas depende de como nosso coração está diante dela. A palavra de Deus sempre vai ter algo para nos falar, para nos confrontar e nos ensinar. Agora depende de como está o solo do nosso coração. Se nós estivermos suscetíveis ao ensino da palavra e aquilo que o Espírito Santo tem para promover na nossa vida, com certeza revolução irá acontecer por meio daquilo que Deus falará. Agora, se nós vivermos em indisposição, num relaxamento diante da palavra de Deus e da vontade dEle, a morte é certa. A morte espiritual é certa. Então, posicione o seu coração, posicione a sua mente, posicione o seu entendimento nessa noite e peça para que Deus possa te auxiliar a abrir o seu coração, para que esse coração venha a ser um solo fértil para a semente da palavra de Deus. Amém? Vamos orar então. Jesus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por esse momento, Pai. Nós rendemos glórias a Ti, pois o Senhor é santo. O Senhor é aquele, Pai, que está regendo toda a história, Pai, e o final dela, diante da Sua palavra, é um final especial, Pai. É um final maravilhoso, e nós estamos incluídos nesse final. E nossa maior esperança, Pai, é ver o Senhor, o nosso Jesus, rasgando os céus e vindo nos salvar, Pai. Mas enquanto isso não acontece, Pai, nós necessitamos, Pai, progredir na imagem do Seu Filho, Jesus. Então, Pai, que nessa noite, um pouco mais disso, um pouco mais de maturidade, um pouco mais de progressão, um pouco mais de desenvolvimento, Deus, possa ser visto em nossa vida por meio do Seu Espírito e da Sua palavra. Eu oro, Deus, para que os Seus filhos, assim como eu, Deus, para que eles possam ser abençoados, tocados, mexidos pelo poder do Senhor, para viverem, Pai, um tempo de revolução, um tempo, Jesus, de restauração e um tempo, Jesus, de refrigério em Ti. Porque em Ti, Deus, nós somos mais que vencedores, em Ti nós tudo podemos, e em Ti, Pai, não existe solução que não venha a ser resolvida, não existe situação que não possa ser
transformada, porque o Senhor é o Deus que tudo pode. Então nós te agradecemos, eu entrego ao Senhor essa palavra, o meu coração, a minha mente, e peço para que o Senhor possa promover na nossa vida, Jesus, um tempo especial aqui, diante da sua palavra e do seu Espírito. Muito obrigado, Pai. Amém e amém. Amém, pode se sentar agora. Essa palavra, como eu disse, veio num tempo em que eu me senti bem abatido espiritualmente, bem frio, e isso estava me fazendo muito mal. Talvez esse ano de 2021 seja o ano mais frio da minha vida. Em relação aos 5 anos aí, mais ou menos, que eu estou posicionado em Deus, que eu descobri minha identidade, a minha vocação, o meu propósito, talvez esse ano seja o ano mais frio, talvez por conta da pandemia, talvez por conta, das vezes, das pausas dos cultos, dos tempos de comunhão e tudo mais, talvez por conta também dos inúmeros afazeres que a gente se pega tendo compromisso, enfim, inúmeras coisas, e talvez também, ou com certeza, por parte da negligência minha. Só que a gente, como cristão, a gente sabe que a gente não foi projetado, chamado por Deus para ser movido pelo exterior, ou pela sociedade, ou por aquilo que nos rodeia. Mas nós somos chamados para alterar o exterior por meio daquilo que existe no nosso interior, que é o Espírito Santo, que é o poder de Deus, que é o Evangelho. Então, Deus começou a me atrair por meio dessa palavra e de mais algumas, e ela começou a me aquecer, e um novo momento, uma nova realidade, um novo tempo, Deus começou a trazer para mim, dentro de mim, um novo propósito, uma nova direção. E eu espero que realmente essa palavra possa, de alguma maneira, fazer isso acontecer no seu coração também, porque a palavra de Deus é santa, ela é viva e ela tem muito para promover na nossa vida. Amém? Então, para que a gente consiga entender todo o contexto dessa passagem, a gente tem que perceber, a gente tem que saber, né, da situação do reino de Judá e da vida de Amós. Amós era um profeta bem, vamos dizer, diferente dos demais. Ele não passou por uma escola de profetas, ele não era um sacerdote como muitos profetas eram, assim como Jeremias estava se encaminhando para ser um sacerdote. Não era como Samuel, que passou pelo direcionamento de Eli, e também foi aquele que que criou a escola de sacerdotes, de profetas. Ele não era um homem estudioso, mas era um homem disponível. Era um homem que estava com o coração ligado a Deus, diante da realidade que ele estava vivendo na época. E Judá, naquela época, era o reino em que Amós estava inserido, que era governado por Uzias, o rei Uzias, o mesmo rei que aparece lá em Isaías 6. Amós é contemporâneo de Isaías e Oséias, são profetas que profetizaram naquele tempo, eram colegas de trabalho, vamos dizer assim. E naquela época, a nação de Judá não era mais governada juntamente com Israel. As nações foram separadas por conta dos equívocos do rei Salomão. O rei Salomão, como todo mundo sabe, né, se depravou, começou a buscar outros deuses, Astarote, Moloque, são demônios. E por conta disso, Deus colocou na vida dele um grande juízo, um grande ensino na vida dele, e o castigou por conta disso. Então ele perdeu uma grande parte do seu reino. O seu reino foi dividido, ele governava as 12 tribos, e ele ficou somente com Judá. E essa história fez com que as nações se separassem, os reinos ali, as tribos se separassem, e no reino do norte e reino do sul, Israel e Judá. E nesse momento aqui, passaram alguns anos, a gente se encontra agora em relação ao tempo do rei Uzias, no momento em que Amós profetizava. O rei Uzias começou o seu ministério muito bem, temente a Deus, executava a sua vontade, trabalhou em prol do reino de Deus, começou a desenvolver a cidade de Judá de inúmeras maneiras, de modo que a sociedade da época estava prosperando, a economia nunca esteve melhor, a estrutura da cidade estava muito boa, os aparatos militares também estavam na sua melhor forma. Mas diante desse desenvolvimento, ele caiu no seu orgulho, caiu na sua soberba e se desviou do caminho de Deus. A sociedade se encontrava bem, a sociedade se encontrava próspera, mas diante
do desencaminhamento, do desvio da vontade de Deus por parte do rei Uzias, começou a acontecer ali desigualdade. O povo se encontrava uma parte muito rica, muito rica, e outra parte muito pobre. Os impostos eram muito pesados sobre o povo que vivia oprimido. Os ricos não estavam nem um pouco esquentando cabeça com os mais pobres, e a desigualdade era vista por ali. Então Amós foi levantado para pregar e profetizar a respeito disso, a respeito da desigualdade, a respeito das inúmeras dificuldades que aquele povo passava. E nós sabemos que lá em Tiago diz que a verdadeira religião é servirmos os órfãos e as viúvas, os necessitados, aqueles que passam por necessidades, por dificuldades em inúmeras áreas. Só que o mais interessante, como eu disse, é que Amós era um profeta que aos olhos de muitos homens, de muitas pessoas, da alta sociedade, da baixa sociedade, não era visto como um potencial profeta, porque ele era somente um pastor de ovelhas e um agricultor. Diferente dos outros profetas, como eu disse, que eram de uma linhagem sacerdotal, que eram estudados por meio da escola dos profetas, Amós era um simples homem. E isso já tem muito para falar no nosso coração. Amós estava num tempo difícil, num tempo de conflito, num tempo em que era difícil demais se ver retidão. Mas Deus levanta um homem improvável para realizar uma tarefa grandiosa. E isso tem grande poder na nossa vida, porque às vezes nós nos deixamos levar por aquilo que ouvimos das pessoas e não damos ouvido para a palavra de Deus, para a convocação de Deus. Então eu quero já começar dizendo aqui que como Amós, que foi levantado de uma maneira totalmente fora da casinha, vamos dizer assim, nós somos chamados por Deus todos os dias para fazermos a vontade dEle, independente daquilo que ouvimos das pessoas, independente das nossas capacidades, independente do nosso ver sobre nós mesmos, a respeito de nós mesmos, mas nós somos chamados por Deus para obedecê-lo e por meio disso sermos capacitados conforme os passos que nós damos em direção a Deus. Então a situação que nós nos encontramos nesse momento, a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de conhecimento de mundo, a nossa capacidade de força, de trabalho, não define nada na nossa vida quando estamos no propósito de Deus, quando sabemos quem somos em Deus e quando nós conhecemos a Deus e aceitamos os seus desafios. Então Amós se levantou nesse tempo, foi uma voz de justiça, uma voz de juízo, e uma voz que ecoa até hoje nos nossos corações. E nós vamos ver isso aqui agora no capítulo 5. Olha o que diz a palavra de Deus por meio do profeta Amós. Ouve, portanto, essa palavra que vos trago como lamento a respeito da vossa situação, ó casa de Israel. É interessante que Deus, aqui ele diz por meio do profeta que ele tem uma palavra. Ele tem uma palavra de lamento a respeito da situação de Israel. Aqui Deus está falando a respeito de Israel como um todo, não somente como o reino do norte que Israel era, dividido de Judá. Mas está falando de Israel como as 12 tribos, como os descendentes de Jacó. Então nós vemos aqui que Deus tem uma palavra a respeito da situação do povo de Israel. E essa palavra é de lamento. E ele sabe da situação do povo de Israel daquela época, que era uma situação de depravação, de distanciamento da vontade de Deus, dos cultos ao Senhor, da lei, distanciaram-se da lei e buscaram cultuar outros deuses, deuses pagãos, deuses profanos, deuses que faziam dos seus sacrifícios derramamento de sangue de crianças, e inúmeras outras coisas que são até difíceis de se compreender de tão profano que aquilo era, mas eles se deixaram levar por aquilo. E por mais que a sociedade da época tentasse esconder aquilo, Israel tentasse esconder, Judá tentasse esconder aquela realidade, é impossível se esconder diante de Deus. Um Deus que sonda nossos corações e sabe todos os detalhes do nosso interior, todos os acontecimentos de nossa alma, os nossos maiores pensamentos, nossos menores pensamentos, as maiores situações da nossa vida, as menores situações,
As coisas mais minuciosas do nosso interior, Deus conhece, sabe, sonda. Então não existe algo que possa ser escondido de Deus na nossa vida. Assim como Deus sabia da situação de Israel, e a palavra que Deus tinha para Israel era uma palavra de lamento. Infelizmente, uma palavra de lamento. E eu pergunto, já a primeira pergunta nessa noite, qual é a palavra que Deus traria para a sua vida, se Ele viesse a analisar o seu coração, coisa que Ele está fazendo, e viesse te trazer um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus para te confrontar, ou para te estimular? Será que essa palavra seria de estímulo, porque a sua vida está correta diante de Deus, e você tem vivido o propósito dEle? Você tem abençoado o reino dEle por meio da sua obediência, da nossa obediência? Ou seria uma palavra de lamento, uma palavra de correção? Porque Ele sabe da nossa situação, Ele sabe da minha situação, e por conta dEle saber da nossa situação, e saber que nós somos necessitados de misericórdia, Ele nos leva ao arrependimento. E por isso o profeta Amós foi levantado, para promover, para propagar o arrependimento. Eu estava necessitado, quando ouvi essa palavra, de um arrependimento, de uma transformação. E ele me diz: Marcos, nessa situação, nessa realidade, você não pode viver, porque senão você vai se encaminhar para a destruição. Então nós precisamos estar cientes disso, que só Deus sabe da situação do nosso coração, e Ele quer estabelecer um tempo novo, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à frieza espiritual, mesmo em meio à frieza relacional. Amém? Esse é o primeiro ponto da palavra que Amós expôs para a nação de Israel. Versículo 2, diz assim: Eis que a virgem de Israel caiu, nunca mais se erguerá, está desprezada em sua própria terra, ficou abandonada e ninguém a levantará. Outra realidade que nós temos que entender é que Israel, Judá, o povo de Deus caiu porque se distanciou da vontade de Deus. Até o momento em que eles estavam confiantes na palavra de Deus, nos estatutos de Deus, estava tudo indo bem. A vida econômica, a realidade econômica, a realidade militar, a realidade espiritual, estava tudo de acordo. Mas a partir do momento em que o coração do rei Uzias, talvez a maior referência daquela época, se distanciou de Deus, o desastre começou a acontecer. Então Israel caiu. Israel caiu. E aqui diz que ela não conseguirá se levantar por si só. Aqui diz: nunca mais se erguerá. Então sozinha, ela não iria conseguir se levantar. Só Deus poderia mudar essa realidade. Só Deus poderia, e mudou a realidade daquele povo, mas foi por meio de correção, uma correção muito forte, que foi o encaminhamento para a Babilônia, para serem escravizados, para serem presos, a Israel e Judá serem destruídas. E será que nós estamos esperando uma destruição tamanha na nossa vida, para viver uma revolução, para reconhecer que o nosso coração precisa de uma transformação? Deus hoje, ontem, amanhã, sempre vai estar disposto de trazer um refrigério interior, para que o nosso exterior seja mudado por meio de nós. Porque não é o exterior que dita as regras quando o Evangelho entra em cena, mas é o Espírito que está dentro de nós, a partir do momento que nós somos encontrados por Deus. Você já foi encontrado por Deus? As barreiras do seu coração já foram estilhaçadas pelo poder do Evangelho? Então pense nisso. Deus levantou Israel. Aqui diz que Israel está desprezada em sua própria terra, ficou abandonada e ninguém a levantará. Assim como ela por si só não se levantaria, da mesma maneira, pelo auxílio de nações vizinhas, de um povo vizinho, ela não poderia se levantar, porque não foi um povo vizinho, não foi um rei qualquer, não foi um homem que levantou aquela nação, mas foi o próprio Deus. Então, se essa nação veio a cair, só Deus poderia novamente levantar essa nação e trazer um tempo de revolução para essa realidade. Só Deus levanta quando o seu homem cai.
Não tem como eu, por mim mesmo, por meio de métodos, por meio de estratégia, por meio de pessoas, por meio de inúmeras realidades que a gente pode ver, ou ver na internet, ver na nossa família, coisas que a gente ouve, nada pode levantar aquilo que Deus mesmo levantou. Se aquilo caiu, se você caiu, se você tem se sentido caído, diante do propósito de Deus, num tempo como esse, é só em Deus que há refrigério, só em Deus há restauração, só em Deus a revolução pode acontecer. Então Deus tem uma palavra a respeito da nossa situação, Ele sempre vai ter. O que é necessário da nossa parte é buscar sensibilidade e um coração aberto para ouvir aquilo que Ele tem dito. A Bíblia diz, Jesus diz que nos últimos dias o amor se esfriará, mas não o amor de todos. E eu espero que seu coração venha estar sendo aquecido, porque dias como esse são difíceis, mas dias piores estão por vir, e só aqueles que resistirem estarão diante do trono branco de Deus, provando das bodas do Cordeiro, provando das realidades reais que Jesus trará. Logo menos, e essa é a nossa maior esperança, Jesus rasgará os céus, e Ele virá para trazer justiça, e justiça definitiva sobre toda a terra. O mal, a morte, não resistirá ao governo físico de Jesus na terra. E nós, aqueles que persistirem, serão ferramentas de Deus junto a Jesus para propagar justiça e estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Isso é uma coisa espetacular que Apocalipse nos mostra, Isaías, contemporâneo de Amós, nos mostra. Amós, aqui no capítulo 8 ou 9, diz a respeito disso um pouquinho também. Então, só aquele que sabe da esperança que está proposta diante da palavra de Deus, só aquele que sabe, que conhece, que é experimentado por Deus, pode suportar, porque suas raízes, a sua base está muito bem fundamentada, e ele sabe quem é, sabe do seu Deus e sabe daquele que o chamou. Então só aquele que chama é que nos fundamenta, que nos sustenta e que nos dá tudo o que precisamos para viver uma vida próspera em Deus, próspera nele, independente daquilo que o mundo diz que é prosperidade, independente daquilo que a nossa família pense que é prosperidade. Então só Deus pode levantar o caído, só Deus pode restabelecer o abatido, só Deus pode mudar a realidade daquele que está caído. Então que possamos refletir a respeito disso. Eu me levantar é um desastre total. Eu pedir auxílio de outras pessoas para me levantar por meio de falácias humanas, métodos, estratégias, coisas banais, é um desastre total. E olha o que continua, olha o que o profeta continua dizendo. Porquanto assim determina Yahvé, versículo 3. Porquanto assim determina Deus, na cidade da qual saem 1000 para servir ao exército, restarão 100, e naquela da qual saem 100, somente 10 voltarão vivos para casa. Então esse é o relatório desastroso daquele que busca trabalhar com as suas próprias forças. Como eu disse no começo, a realidade militar de Judá, de Israel, estava uma beleza. Os armamentos deles foram desenvolvidos, vou dizer, flechas automáticas, né? Se você for ver a história, isso que aconteceu lá. Eles começaram a desenvolver flechas que atiravam flechas, um monte em uma só vez. Uzias estabeleceu muitas construções que auxiliaram na realidade de Judá, tanto militar quanto social ali. Mas quando isso acontece fora da vontade de Deus, isso é reduzido a pó, porque Deus pode levantar uma situação, uma nação vizinha, a Assíria, a Babilônia, para destruir tudo isso. Então, quando a gente levanta coisas com nossas próprias mãos, ou quando Deus nos dá uma coisa, e nosso coração se torna distante do propósito dEle, da vontade dEle, tudo isso que venha nos favorecer se torna um nada diante do sopro poderoso de Deus. Não é mesmo? Então, uma capacidade muito bem desenvolvida, um dom, uma habilidade fora do propósito de Deus,
é a ruína do homem. Então aqui, Deus disse por meio do profeta, podem sair 1000 guerreiros, vão voltar só 100. Se sair 100, eu vou voltar 10, porque o distanciamento da vontade de Deus é um desastre. É um desastre. Eu espero que realmente nós não queiramos isso para nós. Que nós queiramos realmente viver no propósito de Deus. E a gente for continuar lendo o livro das crônicas, que conta a história dos reis de Israel. Se eu não me engano, é 2 Crônicas 26, diz a respeito de Uzias. A gente for seguindo, né, a situação só piora. O distanciamento só progride. Até vir sobre eles um desastre. Mas que promulgou sobre a vida deles um tempo de devoção, de reconhecimento, de reflexão. Amém? Então, continuando aqui, versículo 4, eu estou acabando. Pois esta é a convocação de Yahvé à nação de Israel. Buscai-me e vivei. Entretanto, não busqueis Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal, com toda certeza, será levada para o cativeiro. E Betel será reduzida a pó, porquanto buscai o Senhor e vivei. Essas cidades aqui são cidades que eles consideravam como santas. Betel, todo mundo sabe, é o lugar onde Deus se encontrou com o patriarca, com Jacó. Lá, Jacó tem uma visão dos anjos subindo e descendo dos céus. Lá ele foi abençoado por Deus. Em Gilgal, foi o lugar onde o povo, depois da terra prometida, se estabeleceu por um tempo para se preparar para as guerras. E Berseba também foi um lugar santo. Mas um lugar que foi considerado santo se tornou impuro, se tornou idólatra. Então um lugar não quer dizer nada diante da realidade que aquele povo vivia. Esses lugares passaram a ser de santos para impuros. E esse povo começou a cometer idolatrias naquele lugar. Tanto em relação ao próprio lugar, quanto também em relação aos deuses que eles cultuavam lá. Agora, trazendo para a nossa realidade, talvez o lugar nosso está em um caos por conta de tudo que nós estamos vivendo hoje em dia. O que mais nós estamos vendo é a realidade espiritual sendo cada vez mais afetada por conta disso que nós estamos vendo. A pandemia e tudo mais. Mas Deus diz, buscai-me e vivei. E esse é um chamado para nós em todos os dias. Buscai-me e vivei. Porque é aquilo que eu disse. Só Deus pode sustentar aquilo que Ele levanta. Só Deus pode trazer virtude sobre aquilo que necessita de virtude. Só Deus pode levantar o abatido. Só Deus pode transformar a realidade daquele que precisa de uma revolução. Então essa é a noite para nós provarmos disso mais um pouco. E eu não sei se você não tem vivido nada disso que estou falando. Se você tem vivido um tempo especial com Deus, é a hora de você levantar a sua voz e o seu clamor a Deus para abençoar pessoas. E pedir discernimento de Deus, sensibilidade, para que Ele possa trazer sobre você uma direção. Deus, qual é o papel que eu tenho que desenvolver na vida dos meus amigos, dos meus irmãos, da minha família, do lugar onde eu estou inserido. Então essa é a reflexão que nós temos para nós nessa noite. Buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Se vocês me buscarem, viverão em meio ao caos. Se vocês me buscarem, viverão em meio à idolatria. Se vocês me buscarem, viverão em meio à perseguição. Então, meus irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer. E eu quero fazer uma oração. E peço para você realmente analisar o seu coração. Analisar a realidade que tem sido vivida nesses dias. Porque a Bíblia diz que dias piores estão por vir. Mas nem esses dias piores apagarão a realidade do fogo de Deus por meio do Espírito Santo no coração da igreja, daqueles que são seus, daqueles que são chamados por Deus para um propósito santo. Deus levantará
mais homens como Amós, mais mulheres como Esther, mais profetas como Isaías, mais homens de Deus como os apóstolos, para viver uma vida séria diante de Deus, não se apoiando em pessoas ou em suas próprias capacidades, em seus próprios pensamentos, mas que depositaram toda a sua fé, todo o seu coração, toda a sua vida, toda a sua capacidade diante do altar de Deus, para mostrar para o mundo que existe Deus em Israel, que existe Deus na família, que existe Deus na nação, que existe Deus na nossa casa, na nossa igreja. Amém? Então se coloque de pé. Se coloque de pé mais uma vez. Eu acho que vai ser a última. Não sei se o louvor vai subir aqui para cantar mais um pouquinho. Mas eu creio que Deus tem muito para fazer nas nossas vidas. Nós somos pessoas que são novas. E diante de tudo que Deus tem para fazer na nossa vida, nós temos tanto para viver, tanto para experimentar. Então, nós precisamos ser dispostos, estar com o coração aberto, inclinado para a vontade de Deus. Amém? Oremos então. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por esse momento aqui, Jesus. Obrigado pelas pessoas que vieram aqui para te cultuar, Deus, mesmo num dia um pouco chuvoso, um pouco frio, mas se disponibilizaram, Pai, a estar aqui te cultuando e ouvindo sua palavra, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor sempre tem uma palavra, Jesus, para nos direcionar e nos confrontar. Eu oro, Deus, por revelação da sua palavra, por revelação do seu propósito, por discernimento da sua vontade em nossas vidas, Deus. Que nós, Pai, em meio ao caos, em meio às dificuldades, em meio às situações inúmeras que nos rodeiam, que nós possamos, meu Pai, perseverar diante de tudo isso, para o louvor da sua glória, Pai. Muda o quadro espiritual da nossa vida. Muda, Pai, o quadro relacional da nossa vida. Muda o quadro, Jesus, da nossa vida por completo. E nos restaura, Pai, assim como Israel foi restaurado por meio do poder do Senhor. Em nome de Jesus, que a nossa vida, Deus, por inteiro possa ser mexida, chacoalhada pelo poder do seu Evangelho. Ah, Pai, em nome de Jesus eu oro, Deus, por visão espiritual, por restauração na vida sentimental, na vida relacional, por cura, Pai, interior, por cura exterior, Deus, por cura em relação às pessoas que estão acometidas de doenças, que estão acamadas, Deus. Eu oro, Deus, para que o seu Espírito, Deus, possa pairar sobre as vidas que necessitam do Senhor nesses dias, e que elas possam reconhecer que em Ti há salvação, em Ti há restauração, em Ti, Deus, há a transformação em meio à impossibilidade, há milagre em meio à impossibilidade, há milagre, Deus, onde ninguém imaginou, porque o Senhor é o Deus de promessa, é um Deus de milagre, é um Deus que continua atuando, independente de nós. E nós, Deus, reconhecemos que precisamos do seu amor e do seu amparo. E precisamos, Pai, da sua graça sobre nós. Então derrama dons, Pai. Derrama de habilidades. Derrama, Jesus, habilidades, Pai. Derrama, Jesus, desenvolvimento, maturidade, Pai. Eu oro por isso a Ti, sabendo que o Senhor é fiel. E há, Deus, de estabelecer na nossa vida tudo o que necessitarmos, toda virtude, toda bênção espiritual nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo. Amém. Amém, Deus, nós te amamos.